Olá, galerinha do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Belém. Eu sou a professora Joelma. Estou aqui para trabalhar com vocês alguns conteúdos da disciplina de História do 5º ano. Mas também eu aproveito para convidar a galerinha do 4º ano para continuar aqui com a gente. Então vamos lá. A primeira habilidade é identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. E a habilidade 6, que é comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Então, o tema da nossa aula de hoje é a pré-história. Mas, para falarmos da pré-história, é bom relembrarmos os períodos históricos. Até mesmo esse termo, pré-história, eu aproveito já aqui para chamar a atenção, né, que já é um termo considerado ultrapassado pela maioria dos historiadores e autores, porque essa expressão pré-história, nós vamos ver daqui a pouco, é como se ela não fizesse parte da nossa história, e muito pelo contrário, é um momento de extrema importância da nossa história. Então vamos lá? Bom, relembrando aqui, nós temos os períodos históricos, né, tradicionalmente falando, como eu coloquei para vocês, a história, ela inicia aqui, pela tradicional, da setinha azul aqui, você vai ver, né, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E como se a pré-história, o que vem antes da história, não fizessem parte da nossa história, né? E não é isso que a gente observa. E ela, tradicionalmente, era considerada do surgimento do homem até a invenção da escrita. Então, a invenção da escrita foi esse marco aí que determinou esse período aí, pré-história e história, tá? Então, nós vamos aqui entender um pouquinho sobre a pré-história. Nós temos aqui dois momentos importantes, que é o Paleolítico e o Neolítico. Os dois são conhecidos como Idade da Pedra. Aqui no Paleolítico, conhecido como a Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, conhecido como a Idade da Pedra Polida, nós vamos enfocar neste momento o Paleolítico. No Paleolítico, observe bem, o homem era conhecido como nômade, né? O que é esse nômade? É aquele homem que ele não tinha o lugar fixo, não tinha a ideia da moradia, ele precisava se locomover em busca de alimento para sua sobrevivência. Esse alimento principal era a caça e a pesca. Então, o homem não tinha ainda essa ideia de moradia, de se fixar em um local. E aqui também o que marca muito esse período é a ferramenta que ele utilizava para essa caça, para essa pesca e para outras atividades, que era aquela ferramenta ainda da pedra. E o segundo momento, nós temos já essa transição do momento paleolítico para o momento neolítico. Aqui no neolítico, conhecido já como a Idade da Pedra Polida, o homem ele já começou a observar que ele poderia, ali próximo aos rios, onde tinha a água, ele já poderia buscar esse alimento, ter uma fartura maior desse alimento, sem precisar estar se locomovendo o tempo todo. Então já começou a surgir a ideia, de habitação, de moradia, e o homem já passou a ser sedentário, ou seja, ele já não tinha mais a necessidade de estar se locomovendo tanto. Então, daí que veio essa expressão do sedentário. E a ferramenta nesse período ainda é a pedra, porém a própria ferramenta, mesmo aí na Idade da Pedra, ela também foi evoluindo. Então a pedra já era polida, um pouquinho mais trabalhada, e com isso permitiu este homem já iniciar a técnica da agricultura. Saindo desse período, nós temos a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, ela foi uma revolução, né, justamente porque o ferro ele é muito mais resistente do que a pedra. Então, a ferramenta de metal ela proporcionou a esse homem
um aumento bem considerado aí na população. Olha lá, o homem já estava próximo aos rios, já tinha iniciado a técnica da agricultura, já tinha uma fartura maior de alimento. Lá no Neolítico, a gente já consegue observar um aumento da população. Aqui, na Idade dos Metais, a gente consegue observar novamente um outro aumento, né? E com esse aumento da população, já o início do comércio. Agora eu convido você, aluno, para nós assistirmos um vídeo e prestarmos bastante atenção nesses termos que nós utilizamos aqui. Presta bem atenção para o homem, o nômade, o sedentário e a revolução aí nas ferramentas. Vamos lá? 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem, faz muito tempo. Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e inclusive os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga. Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10 mil anos, que significa pedra nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha?
E aí, conseguiram perceber no nosso vídeo a expressão o homem nômade, o sedentário e a importância aí dessa revolução das ferramentas na idade dos metais, né? O início já das primeiras cidades, os assentamentos, o início do comércio. Então, por isso que é importante nós conhecermos o nosso passado para nós e compreendermos melhor o nosso presente. Agora eu te convido, aluno do 5º ano, para nós analisarmos 3 questõezinhas aqui que você está bem acostumado a fazer lá na sua escola, em casa, que são as questões objetivas. Vamos lá. Aqui na primeira questão, nós temos, de acordo com a história tradicional, lembrem bem do enfoque que nós demos lá, o fato que marca a passagem da pré-história para a história é... Letra A, o domínio do fogo. Letra B, a descoberta da agricultura. Letra C, a invenção da escrita. Ou a letra D, que é o uso das pinturas rupestres. Então, analise bem cada questão, porque as 4 alternativas nós comentamos e observamos no vídeo. Mas, de acordo com o comando, é a letra C. Né? De acordo com a história tradicional, foi a invenção da escrita que marcou a passagem da pré-história para a história. Vamos lá para a segunda questão. Os primeiros homens do gênero Homo, do qual fazemos parte, originaram-se há cerca de 2 milhões de anos. Eram os nômades, caçadores e coletores. Utilizavam instrumentos rústicos de pedra, ossos e madeira. A tirinha abaixo representa um importante passo no desenvolvimento da humanidade. Identifique-o. Observem aí bem a tirinha, né, que é um texto importante. E vamos lá, alternativa. Letra A, foi o abrigo em cavernas. Letra B, a descoberta do fogo. Letra C, o uso de armas. Ou a letra D, as roupas de pele. Então, qual foi o marco aí para os nômades, né? Qual foi a importância descoberta? A gente observa que a resposta certa, a alternativa, é a letra B, a descoberta do fogo. E a nossa última questão, terceira questão, os homens nômades estavam sempre à procura de alimentos, como afirma o professor Domingos Teles, pois os mesmos não tinham a técnica da agricultura. Com isso, a vida era mais difícil ainda. A expectativa de vida desse homem era entre 18 e 20 anos. Qual foi a grande revolução que mudou essa condição da vida do homem pré-histórico? Letra A, B, C ou D? Então, a alternativa certa é a letra D. Nós bem falamos aí sobre a importância da agricultura. Então, a resposta certa, a Revolução Agrícola. Então, aluno do 5º ano, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Beijos, fiquem em casa.